Olá, começando agora mais um Na Faixa. E por aqui você já sabe, dicas de programas culturais gratuitos ou a preços populares para a falta de dinheiro não ser mais desculpa para ficar em casa. Acompanhe as dicas que separamos para você essa semana. Você tem ideia da utilidade desse equipamento? Nos primeiros anos do século XX, ele foi criado para lançar boias aos banhistas que estivessem se afogando. O nome do criador dessa engenhoca é Alberto Santos Dumont. Aqui no Itaú Cultural é possível conhecer essa e outras curiosidades do pai da aviação, que é o tema da mostra Santos Dumont, Coleção Brasiliana. A ideia é passar nessa mostra um pouco da complexidade da figura do Santos Dumont. Na verdade, pensa-se muito no Santos Dumont como pai de aviação, como herói, né? Pensa-se muito no que deu certo, no 14 bis, no dirigível número 6, na volta da Torre Eiffel. Mas ele é uma figura muito mais complexa do que isso. Ele tem uma série de experiências que deram errado, mas ele sofreu um acidente e 2 semanas depois estava fazendo um novo dirigível. No começo da mostra, todo visitante é convidado a fazer um processo de check-in, como num embarque comum. Aqui no computador, você responde a 2 perguntas rápidas sobre Santos Dumont e pronto. Ticket na mão, é só embarcar. A primeira escala é Minas Gerais, estado onde o inventor nasceu. Nesses espaços, fotos e as primeiras demonstrações de sua paixão pelas alturas. Aos 18 anos, em 1891, já emancipado, Alberto vai morar em Paris. É por lá que ele desenvolveu seus dirigíveis e o antológico 14 bis. Aqui na ocupação, suas invenções estão em vídeos, fotos e miniaturas. Quem circula pelos corredores acaba conhecendo outros talentos do brasileiro. Inclusive, até me surpreendi que ele foi inventor do relógio de pulso. Isso foi uma coisa que eu jamais imaginava. Nem sabia dizer quem foi, né? Eu já tinha alguma noção, porque eu tinha lido um livro, Brasileiro Voador. Tem a história da vida dele. Então, foi muito bom complementar e foi além do que eu esperava, porque tem muitas imagens, né? E são organizadas de uma maneira bem interessante. O filme também é interessante. O assento, né, que você toma para assistir é muito bacana. Você pensa que está num balão, né? Todas essas descobertas são acessíveis. O ticket da entrada ganhou versão em braille e até os sons do avião emitem vibrações nessa caixinha. Então temos desde a sensação da vibração do som para surdos, o mapa tátil de toda a exposição, né, o caminho tátil no percurso e também o mapa tátil, maquetes que podem ser apalpadas, né? Impressões que também são táteis e dão a noção de cada projeto Santos Dumont até o 14 bis. Então é uma exposição bem pensada para públicos diversos. E depois de descobrir tantas histórias sobre o nascimento da aviação, nada mais justo do que o embarque. O destino é conhecer uma das invenções mais importantes de Santos Dumont, o primeiro ultraleve da história. Para conhecer a réplica da Demoiselle e toda a história do brasileiro fascinado por voar, é só passar no Itaú Cultural de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite e aos finais de semana, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. São mais de 200 obras dos principais artistas portugueses contemporâneos. É a maior exposição feita sobre Portugal no Brasil. A mostra reúne desde telas realistas a instalações abstratas. Esculturas e fotografias também ajudam o visitante a ver o elo entre a cultura lusitana e a brasileira. É a nossa segunda visita a um grande e importante povo, né, que nos descobriu e com os quais nós construímos a nossa identidade, né, desde o barroco, do rococó, dos movimentos
que antecederam até o Barroco desde o século XVI. A série Pau-Brasil, de Albuquerque Mendes, faz uma ponte entre os dois países, ainda quando o Brasil era uma colônia. A obra retrata homens e mulheres de várias etnias mais semelhantes e deixa claro a miscigenação que constitui o nosso país. Interessante por causa das nossas origens, dessa identidade que a gente às vezes, né, perde um pouco por não conhecer, né, tão bem as origens. Eu acho interessante. Por outro lado, dois artistas criaram essa instalação contemporânea que retrata um clássico da literatura infantil, João e o Pé de Feijão. Essa exposição em específico é uma exposição, a maior exposição de arte contemporânea portuguesa que já foi realizada aqui no Brasil, e ela tem artistas de diferentes tempos, diferentes linguagens, então ela também é bastante panorâmica. Ela oferece a possibilidade para quem vem aqui de ver o que tem sido feito em Portugal nas artes visuais atualmente. A exposição Portugal Portugueses Arte Contemporânea fica no Museu Afro-Brasil até 8 de janeiro de 2017. De terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, a entrada custa R$ 6. Aos sábados, é gratuita. Mais informações no site museuafrobrasil.org.br. Mesmo sem imagem alguma, aposto que essa trilha te lembra alguém. É isso mesmo, Silvio Santos está aí no Museu da Imagem e do Som. A exposição conta a trajetória de um dos principais animadores e empresários do Brasil, traçando um paralelo com a história dos meios de comunicação. A gente pensou que essa história da televisão ela é um pouco mal contada, essa preocupação em torno da memória televisiva, ela começou já dos anos 90 para cá. Então, nós, enquanto Museu da Imagem e do Som, nos preocupamos nesse sentido, de fazer uma pesquisa mais profunda com relação a essas modificações, essas mudanças que houveram na história da comunicação. E o Silvio Santos é um personagem que está vivo, que está produzindo. São quase 86 anos de história e que passou desde os primórdios da televisão, até antes, né? Ele começou na rádio antes, e então a gente não conseguia chegar em outro personagem que tivesse passado por todas essas modificações e estivesse nativa, ainda fosse uma referência enquanto comunicador. A época de vendedor de cervejas na balsa Rio-Niterói, a chegada ao rádio com Manuel da Nóbrega, o criador da famosa Praça da Alegria, e o sucesso do Baú da Felicidade. Tudo isso está registrado por aqui, com fotos, objetos e muitas histórias de Senhora Bravanel, que começou seu império vendendo capas para título de eleitor no Rio de Janeiro. Essa parede mostra os programas apresentados por Silvio Santos em 1970. É isso aí, todas essas atrações estavam no ar em várias emissoras diferentes ao mesmo tempo. Toda a mostra conta com muita interação. Nesta parte da exposição estão as gincanas que fizeram sucesso ao longo dos programas de Silvio Santos. Aqui o visitante é convidado a girar a roleta e dizer qual é a música. Quadro que foi ao ar pela primeira vez em 1977. E ali está o peão da casa própria e sua música inconfundível. As fotos são inevitáveis, até mesmo para a Juliana, que nem era nascida quando esses programas estrearam. Desde pequena eu sempre assisti Silvio Santos, meus pais contam, desde pequenininha de domingo eu tinha que estar lá vendo. Em casa sempre assisti o programa dele. E o programa que eu assistia bastante Domingo no Parque. Na verdade era a diversão nossa do domingo. Porque hoje é diferente, hoje você tem comércio aberto, tem shopping center. Isso na década de 80 você não tinha, era tudo fechado. Então era a diversão da família. Olha o Gabriel aí na cabine que simula a brincadeira do programa Domingo no Parque, que fazia o participante trocar sem saber bons prêmios por simples objetos. Além dos programas apresentados por Silvio, a mostra conta a história de atrações de sucesso exibidas no SBT e até a sua candidatura à presidência da República em 1989. Quem circula pela exposição destaca o carisma do Homem do Baú. Primeiro, ele tem um carisma absurdo, ele é uma pessoa simpaticíssima, extremamente simples, delicioso de se ver.
E eu acho que a persistência dele, a garra, esse bom humor que é característico, e ele vai evoluindo, né? Conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se adaptando, ele vai se flexibilizando. Silvio Santos Vem Aí está em cartaz no MIS até 12 de março. Os ingressos custam R$ 12,00 na recepção e R$ 30,00 pela internet, com horário marcado. Às terças, a entrada é gratuita. Confira a programação completa no site mis-sp.org.br. Nunca ficou olhando para a janela de uma casa ou apartamento para descobrir um pouquinho sobre a vida de quem mora por ali. Movida por essa curiosidade, a fotógrafa Daniela Schneider clicou mais de 50 imagens de janelas que fazem parte da paisagem do elevado João Goulart, o Minhocão. O resultado desse trabalho é uma mostra em cartaz na Vila Madalena. O Minhocão sempre me interessou por ser um espaço tão característico de São Paulo, né? E tão interessante, diversificado e rico para a fotografia, né? E como ele é tão amplo e tem tantas possibilidades, eu resolvi me concentrar num dos temas. E como eu acho que deve ser tão difícil morar com distância apenas de 5 metros num viaduto, eu resolvi me concentrar nas janelas, para entender um pouco o que significa morar nesse espaço. Nas imagens, cenas do cotidiano, objetos pessoais, plantas, eletrodomésticos, posters, todos esses elementos contam um pouco sobre o dia a dia de quem mora por ali. O fato de você fechar essas imagens nas janelas, você revela não apenas um mundo particular que está por trás das janelas, mas, sobretudo, o que me interessa nessa exposição, o que eu acho que essa exposição tem de mais provocante, é o fato de você construir a imagem de um personagem ou de uma família que mora por trás dessa grande confusão que são roupas, sapatos, bonecos, televisões, enfim, pneus, câmeras de ar, tudo isso que você vê na janela. Varais, e é uma situação muito particular. A exposição Tribos está em cartaz na Galeria Faz, que fica na Rua Rodésia 26, na Vila Madalena. De terça a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 11 da manhã às 5 da tarde. Tudo na faixa. E aí, curtiu as dicas? Então fique ligado que semana que vem tem mais na faixa. Até a próxima. Tchau!